Bom dia, Tigrada. Tudo bueno? Meu nome é Gregory Romero. E se tu assistiu o vídeo da semana passada, não sei se tu assistiu, mas se tu quiser assistir, eu comentei sobre 4 armadilhas da mente, que são condições, coitadismo, acomodamento, medo do erro, que a gente acredita muitas vezes que são normais, são coisas que características da pessoa, mas que na realidade são armadilhas que a mente da gente cria para de alguma forma ela acredita que é para proteger a gente, mas na real isso só acaba atrasando a gente, segurando, prendendo, tá? Uma armadilha, né? Não tem como ser boa. E eu falei que hoje eu ia trazer alguns códigos da inteligência por causa do livro, né? O vídeo da semana passada é sobre esse mesmo livro, que nos ajudam a nos tornar pessoas melhores. Aqui fala, inclusive, sobre a diferença de uma pessoa que domina os códigos da inteligência para uma pessoa que não domina, né? Por exemplo, se forem bem trabalhados, os códigos da inteligência podem fazer uma pessoa alienada perseguir fantásticos projetos de vida e transformar um funcionário comum em um executivo brilhante, um eleitor tímido em um político extraordinário, um péssimo cônjuge em um amante afetivo, um estudante relapso em um notável pensador. O que quer dizer? Que todas essas características, vamos dizer, elas estão em lados opostos numa mesma linha. Ou seja, se tu domina os códigos da inteligência, tu pode ser muito bem sucedido. Ao caso contrário, se tu não domina, tu vai ser uma pessoa não bem sucedida e vai achar que isso é culpa dos outros, não vai entender que isso é uma responsabilidade tua. E por que ele fala códigos? Porque não é algo que é só tu ler que tu vai dominar, é algo que tu tem que treinar. É como se fosse um músculo que tu treina e ele fica forte. E ainda fala aqui um negócio massa que tipo, resultado rápido só vai ter numa mesa de cirurgia. Isso aqui é algo que tu tem que treinar. E ainda que tu não note resultado nos primeiros dias, tu vai ter que seguir treinando, porque só assim tu vai conseguir desenvolver e fazer esse teu código da inteligência criar corpo. Então eu fiquei de falar sobre eles e eu peguei 4 aqui, 4 que eu achei mais interessante, que pra mim fazem mais sentido, tá? Deixa eu só que são eles. O último é o melhor. Para mim, o último é o mais importante de todos. A psicoadaptação ou resiliência. O que é a psicoadaptação ou resiliência? É tu ser maleável, é tu ter a capacidade de recuperar, vamos dizer assim. Mas antes de se recuperar, não se quebrar, vamos falar. É tipo, tu pega e larga um prato de vidro de uma altura assim, mais ou menos larga, ele vai quebrar no chão. Ele não é resiliente. Agora tu larga uma bolinha de borracha dessa altura, ela vai bater, vai quicar, vai sair pulando, não vai quebrar. E com a batida ela vai subir mais alto ainda. Isso é ser resiliente. É sobre entender que a vida não vai facilitar para ninguém, mas que ao invés de quebrar, a gente pode se tornar mais forte. E nesse ponto tem algo massa ainda, que tem outro livro aqui, que é, além da antifragilidade, além da resiliência, o ser humano tem uma capacidade que acho que muito pouca, na verdade a natureza oferece ela em bastante quantidade, mas o ser humano tem essa capacidade e não sabe, que é o da antifragilidade. Antifrágil, que é coisas que se favorecem com o caos. Por exemplo,
tu passa por uma situação difícil, mas tu entende que ela é passageira, ela não vai te quebrar. Aí tu olha para ela e ao invés de você perguntar por que que isso está acontecendo contigo, ou por que que isso está acontecendo comigo, tu pergunta o que que eu posso aprender com isso. E se de fato tu conseguir achar um ponto onde tu consegue aprender algo, tu, ao invés de ser resiliente e permanecer no mesmo nível perante aquela situação, tu vai ficar mais forte. Isso significa antifrágil. Quando algo que aparentemente é prejudicial, mas que tu consegue tirar dela uma lição que te torna mais forte, tá? Isso, o ser humano tem essa capacidade. O ser humano é uma máquina que, quando ele usa uma ferramenta dele mesmo, ao invés de desgastar, ele fortalece. E a gente deveria utilizar melhor essa capacidade, essa habilidade. Então, da resiliência, tu entender que algo, uma crise, algo difícil, um momento difícil, não é algo que vai te quebrar, e sim algo que tu pode usar para se tornar mais forte, tá? Entender a lição que aquilo pode te ensinar. O segundo código da inteligência, o altruísmo, é sobre se colocar no lugar das outras pessoas. É sobre tu, deixa eu ver, é te colocar no lugar da outra pessoa, ver o que ela precisa. Ela precisa conversar com alguém, ouve ela. Com interesse, não ouve com interesse de ouvir só, não com interesse de ter uma recompensa. Eu sou muito de dar carona, né? Eu gosto de dar carona para as pessoas. E daí tem às vezes os caras indo pro lixo, né? Tomar um gorozinho. E alguém diz, vai dar carona pra borracho e tomar trago. Que ele ia ir de a pé mesmo, de qualquer jeito ele ia chegar lá. Eu dou carona. É algo que eu não espero nenhuma recompensa. Eu já precisei bastante de carona. E hoje em dia eu sempre gosto de dar carona. Eu sempre gosto de me colocar no lugar daquela pessoa que recebe a carona. Ela se sente bem, eu acho. Então, quando tu consegue pensar como que a outra pessoa está se sentindo, tu expande a tua consciência. E com o tempo isso vai se tornando um hábito. E um hábito que faz tu, sei lá, tu entender melhor a relação com as pessoas, tu vai conseguir criar menos atrito. Às vezes a gente cria atrito com as pessoas achando que elas de alguma forma querem tirar, sei lá, tirar vantagem da gente ou brigar com a gente. E na realidade essa pessoa muitas vezes é só uma pessoa que está ferida emocionalmente, e quando ela ataca alguém, eu falo uma coisa pra alguém, ela não tá querendo atacar a pessoa, mas ela tá querendo atacar a dor, e a gente atacar a dor dela, no caso, que ela nem sabe que tem. Então, tu te colocar no lugar da pessoa faz tu lidar com as situações de uma maneira diferente. E, consequentemente, ter mais chance de resolver as situações, tá? Terceiro código. O código da intuição criativa. Aqui é sobre dar um tempo pro teu cérebro. Hoje em dia a gente vive carregado de estímulos, né? É no telefone, é televisão, é isso e é aquilo. E quando o estímulo é demais, cada estímulo faz a gente ter uma reação. Mas quando o estímulo é demais, tudo que é em excesso, ele se torna gasto de energia, desperdício de energia. E muitas vezes o excesso toma características da falta. Por exemplo, uma época eu achava que eu precisava de um livro ali. Então, nessa época, esse livro me fazia falta. Eu não podia ler ele porque ele estava me faltando. Então, eu comprei ele mais um monte. Tudo uma vez só. Aí eu tive livro em excesso. E até hoje ele está no plástico. E eu não li ele, eu não sei o que tem nele. Ou seja, o excesso, na falta eu não sabia o que tinha nele. E agora no excesso, eu ainda não sei o que tem nele. Então muitas vezes essa
esse código fugiu. Intuição criativa. É sobre tu deixar a tua mente vazia. Ao invés de estar sempre alimentando ela, sempre adquirindo informação que muitas vezes tu vai perder, é só gasto de energia, deixa ela gastar um pouco de energia. Um exercício é tu pegar e escrever um problema num papel. Escreve um probleminha no papel ali, um problema que tu tenha que resolver e que aparentemente tu não tenha pensado na solução ainda. Escreve esse problema e deixa no papel e sai. Sai caminhar, à toa, sem lado certo para ir. E deixa o problema no papel, não leva junto contigo, não vai pensando nele. Presta atenção só no que está na volta, nas árvores, no vento, nas nuvens. Presta atenção no momento presente ali. Deixa a mente livre, para de estar empurrando coisa nela, deixa que ela se solte um pouco. E depois tu volta e reencontra o problema ali, tenta resolver. Tu vai ver que a tua mente livre vai criar um monte de ideia, que provavelmente dessas ideias tu vai tirar uma boa solução pro teu problema, tá? E o último é o código do eu como gestor da emoção. Esse aqui é para mim o melhor de todos, que é eu no meu modo de pensar. Muitas vezes a gente é gerido pela nossa emoção do momento. E nossa emoção nem sempre é muito inteligente, né? E o que a gente deveria fazer é a gente gerir a emoção naquele momento e não tomar uma atitude baseado no que a nossa emoção nos manda, tá? Por exemplo, alguém que tu gosta, alguma pessoa importante para ti fez algo que te deixou com raiva, muita raiva. E naquele momento a pessoa aparece na tua frente de supetão, assim, te dá um cagaço ainda. Tu vai estar com raiva naquela hora, naquele momento tu vai descambar um monte de coisa em cima dela, né? Nesse momento tu tá sendo gerido pela raiva. Aquela pessoa, se fez algo realmente que te deixou com raiva, ela provavelmente nem sabia que estava fazendo. Ela nunca pensou que aquilo ia te fazer mal, ou ia te magoar, na verdade, ou que tu ia se magoar com o que ela fez. Então, quando tu não geriu essa raiva que tu estava sentindo e tu descarregou um monte de coisa em cima dela, tu te tornou refém da tua emoção, porque tu tomou uma ação, uma atitude exagerada, provavelmente, e isso vai criar uma situação bem mais desagradável do que a que tu estava sentindo naquele momento. O que acontece? Alguma coisa aconteceu e tu ficou com raiva da pessoa. Para, calma, pensa. Será que ela fez realmente pra te deixar com raiva? Ou isso é só uma reação que tu tá tendo sem nem pensar direito na situação? A pessoa essa provavelmente gosta de ti, vocês são próximos. Ela fez algo e nunca imaginou que aquilo ia te causar essa raiva. Mas a gente, como é muito bateu, levou, às vezes, acaba se estressando. E nesse momento a gente tem que parar, pensar e se pôr no lugar da pessoa. Será que ela fez aquilo pra te estressar mesmo? Eu acredito que provavelmente não. Então, controla a tua raiva. Só nesse intervalo em que tu parou e pensou isso, a tua raiva já vai ter diminuído. E tu já vai estar começando a gerir ela de uma maneira mais eficiente. Segue nesse caminho, calma, pensa melhor. A partir do momento que tu dominou a tua raiva, tu controlou, se tu quiser ir falar com a pessoa, é uma boa. Acha ela, aconteceu assim, assim, assado. Quando tu vê, a pessoa vai te dar uma explicação bem cabível e tu vai entender a situação dela e tu vai ter percebido que o fato de tu ter gerido a tua raiva naquele momento, não ter explodido com ela, amenizou todo o sofrimento da raiva, impediu que uma situação pior se formasse. Então, nesse momento, quando acontece algo que nos deixa com raiva de outra pessoa, a gente vai usar a resiliência para não se partir, não se quebrar naquele momento de raiva. A gente vai usar o altruísmo para se colocar no lugar da pessoa e tentar entender por que aquilo aconteceu, sabe? Então, são esses casos que vão tornando a gente mais forte, mais inteligente
emocionalmente. E são nessas situações, no dia a dia, na família, no trabalho, que vão tornando um profissional comum e um executivo brilhante, que nem diz aqui no livro, sabe? Porque atualmente quem alcança o sucesso não é o mais inteligente, o que faz conta mais rápido, o que sabe tudo, mas sim aquele que suporta situações difíceis sem se quebrar, aquele que insiste em evoluir, em aprender, e aquele que consegue controlar o medo de fazer algo, consegue controlar a raiva, não explode com os outros. É essa pessoa que insiste em si mesmo que tem mais chance de sucesso, tá? E para isso, a inteligência emocional é bem importante. Seria isso. Se tu acompanhando até aqui, muito obrigado. Deixa o teu joinha aí, que vai ajudar bastante. E era isso. Valeu, um abraço.